Seja bem-vindo ao canal Mate Explica. Sou o professor Sivaldo e na aula de hoje nós iremos iniciar o estudo de equação do segundo grau. É claro, mais um assunto super importante no estudo da matemática básica. Você que ainda não viu nossos vídeos sobre equação do primeiro grau, tá? Problemas do primeiro grau, então te convido a visitar o nosso canal e acessar esses vídeos e assim você tem um embasamento melhor sobre o estudo da álgebra. Beleza? Então vamos para mais essa aula. Ok, pessoal. Então vamos iniciar nosso estudo de equação do segundo grau com uma incógnita, beleza? Temos aqui o site, né, um link que você pode fazer uma leitura, certo, sobre o surgimento da equação do segundo grau. Então, vou deixar para você visitar aí o site da Brasil Escola. O link vai estar aí na nossa descrição. Você pode depois clicar e fazer essa leitura, que é bastante interessante, ok? Veja uma situação que está associada a uma equação do segundo grau. Essa situação ela foi extraída da Prova Brasil. Acompanhe comigo. Uma galeria vai organizar um concurso de pintura e faz as seguintes exigências. Primeiro, a área de cada quadro deve ter 600 centímetros quadrados. Segundo, os quadros precisam ser retangulares e a largura de cada um deles deve ter 10 centímetros a mais que a altura. Tudo bem? E aqui nós temos uma ilustração, também vai estar na nossa descrição, o link de onde foi tirado esta linda imagem desse quadro feito aí por Van Gogh, ok? Beleza, então vamos ao modelo, né, matemático que nos interessa. Qual deve ser a altura dos quadros? Vejam só, ele diz no problema que no segundo item, na segunda exigência, que a largura deve ter 10 centímetros a mais que a altura. E ele quer a altura dos quadros. Bom? Então, pegando o modelo matemático, nós temos a forma retangular, a área, que é toda essa região limitada, interna, é claro, ao retângulo. A largura, vamos pegar aqui, tá? Está na horizontal e a altura na vertical. Ok? Porém, ele diz que a largura é 10 centímetros a mais que a altura. E qual a medida da altura? Nós não sabemos. E é a pergunta, vamos chamar de x. Se a altura é x e a largura tem 10 centímetros a mais, portanto, a largura será x mais 10. Beleza? Só que ele nos dá uma outra informação, que é o primeiro item, que a área é igual a 600 centímetros quadrados. E como é que se define a área de um retângulo? Se você pegar a medida da altura e multiplicar pela medida da largura, você tem a medida da área do retângulo. Mas quanto é a altura? X. E a largura? X mais 10. X mais 10 entre parênteses. Por quê, pessoal? Exatamente esse termo, aliás, esse termo tem mais de um elemento, né, numérico aqui, algébrico. Então, a gente coloca entre parênteses. Isso é igual à área, que mede 600. Gente, ao lado esquerdo da igualdade, nós vamos aplicar a propriedade distributiva, ou seja, o x vai multiplicar todos os termos que estão entre parênteses. Então, x vezes x, 1x ao quadrado. Deixei bem claro, né, um 1 aí para a gente depois discutir futuramente. Depois eu vou pegar o x e multiplicar por mais 10. Então, x vezes mais 10, mais 10x. Igual a 600. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 600, né? Vamos aqui. E vamos igualar essa equação a zero. Como? Passando 600 para a esquerda. Então, eu vou ter 1x ao quadrado mais 10x. E 600 que está à direita, ele vai passar para o primeiro membro com operação inversa. E a gente diz que se o 600 está somando o positivo, vai passar subtraindo o negativo. Beleza? E o que sobra do segundo membro? Nada. E esse nada é representado pelo zero. Ok? O que nós temos aqui? Nós temos uma expressão algébrica à esquerda igual a zero. Isso caracteriza uma equação. Por quê, professor? Por causa do sinal de igualdade. Né? Então, não esqueça de assistir a nossa videoaula sobre equação do primeiro grau como incógnita x. Lá a gente explica o modelo usando a ideia do equilíbrio de balanças.
Tudo bem? Então, aí você observa que, olhando para a incógnita x, o maior expoente dela qual é? 2, certo? Vamos lá? Então, vamos formalizar agora essa estrutura algébrica. Então, uma equação do segundo grau com incógnita x pode ser escrita da seguinte forma: ax² mais bx mais c igual a zero, em que o a, o b e o c são números reais, né, diferente de zero. Só por quê? Porque se o a for zero, esse termo é nulo, e aí você não tem equação do segundo grau. E assim, uma equação do primeiro grau, ok? Muito bem. Então vamos lá. Essa fórmula é chamada de reduzida da equação do segundo grau. Nela, os números reais a, b e c são denominados coeficientes, tá? Até porque eles representam e generalizam os valores numéricos. E o coeficiente c, né, que não está multiplicando aí em nenhum termo que tem o x, é chamado de termo independente, ok? Isso é importante. Essas nomenclaturas, tá certo? Então, as equações do segundo grau, em que a, b e c são diferentes de zero, são denominadas de completas. Acompanhe. No exemplo que nós vimos, chegamos à seguinte equação: x² mais 10x menos 600 igual a zero. Se nós compararmos com a forma reduzida, o a é o coeficiente ou termo que multiplica x². Né? Então, neste caso, quem é o a aqui? Então, aquilo que eu falei na tela anterior, o 1, né? Não está explícito, mas a gente já sabe que ali do lado do x² é 1. Então, o a é 1. O B é o termo ou fator que multiplica o x, e no caso aqui ele é 10 positivo, no sinal. Porém, o C, que é o termo independente, ele não é 600. Então, às vezes, quando a gente está iniciando o estudo, a gente tem uma mania de colocar esse C igual a 600. E aí, quando você vai usar, né, fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau, e que tem que substituir o C, e se você não atentar para o sinal, você, é claro, vai encontrar o valor errado na resolução. Então, C é menos 600. Bem? Ok, galera. Então, o A aqui é diferente de zero, porque é 1. O B é diferente de zero e o C também é diferente de zero. Consequentemente, eu tenho uma equação completa do segundo grau. Beleza? Agora, as equações do segundo grau, que B é igual a zero, ou C é igual a zero, ou B e o C são iguais a zero, é claro, com A diferente de zero, elas são denominadas incompletas. Acompanhe comigo. 3x² menos 9x igual a zero. Quando eu faço a comparação com a equação do segundo grau completa, reduzida, o A é quanto? Isso mesmo, 3. E o B? Menos 9. Não esquece o sinal. E o C? Então não aparece. Então quer dizer que o C é nulo. O C é igual a zero. Tudo bem? Então o A é diferente de zero, o B é diferente de zero, mas o C é igual a zero. Então a gente diz que essa equação ela é incompleta. Beleza? Menos x² mais 5 igual a zero. Comparando com a forma reduzida, o A vale quanto? Menos 1. O B, nós não temos o termo que multiplica o x. E aí, então, isso quer dizer que o B é zero. E o C? O C é 5. Então, o A é diferente de zero, o B é zero e o C é diferente de zero. Então, como o B é igual a zero, tá? Então, nós temos o que é forma incompleta. Tudo bem? E o terceiro exemplo aqui, ó, 6x² igual a zero, galera. Comparando, o A é 6. Porém, o B é zero, o C é zero. Então, somente o A é diferente de zero, com B igual a zero e o C igual a zero, esta equação está na forma incompleta. Beleza? Só que eu quero que vocês prestem atenção para isso aqui, ó. Observe a equação que o Spin escreveu. Eu tenho 5m vezes x² mais m menos 1, entre parênteses, multiplicando x menos m igual a zero. Aí você diz, que equação é essa? É uma equação literal. Por que ela é chamada de literal? A gente vê muito isso no estudo de equação no segundo grau, pessoal. Ela é uma equação que possui outras letras além da incógnita. Tudo bem? Então, nesse caso, quando eu reescrevo a equação e comparo com a forma reduzida, quem vai ser o termo A?
Então, o A é todo o termo 5m. E o B, todo o termo que está entre parênteses. Está multiplicando x. E o C, cuidado, não é m, é menos m. Ok? Consequentemente, nós sabemos que, por definição, que ó, o A é diferente de zero. Se o A é diferente de zero, então 5m tem que ser diferente de zero. Logo, o m tem que ser diferente de zero. E se o m for zero, essa equação deixa de ser a equação do segundo grau. Bem, pessoal, a gente já viu o estudo inicial de equação do segundo grau na forma completa e incompleta. A gente já viu a estrutura na forma reduzida. Agora a gente vai precisar entender como é que se processa a resolução da equação do segundo grau com uma incógnita. Acompanha comigo. Resolver uma equação significa determinar os possíveis valores que satisfazem a equação. E nós chamamos esses valores, eles formam um conjunto solução. E um conjunto universo dado. Então, eu posso ter um problema em que só me interessam valores naturais, ou valores inteiros, ou números racionais, assim por diante. Tudo bem? A gente vai começar falando de resolução de equações incompleta do segundo grau. Como nós vimos que existem 3 situações, a primeira é quando B é igual a zero. Tudo bem? Então, vamos pegar aqui o exemplo, x² menos 9 igual a zero. Então, nessa resolução, nós passamos o termo independente para o segundo membro. Ou seja, o menos 9 que está no primeiro membro vai para o segundo membro. Como o 9 está subtraindo, ele vai passar somando. E aí eu vou ter x² igual a 9. E agora, professor, você está vendo esse 2 de quadrado? Tá? Esse 2, nós temos uma potência. E qual é a operação inversa da potência? Ou da potenciação, melhor dizendo? A radiciação. Como nós temos uma potência cujo expoente é 2, ou seja, ao quadrado, a operação inversa vai ser a raiz quadrada. E aí eu te convido também a assistir a nossa videoaula sobre potenciação, que também está na nossa lista lá de estudos de matemática básica, ok? Então, neste momento, olha o que vai acontecer. Esse 2, né, operação inversa, ele vai passar para cá na forma de raiz quadrada de 9, acompanhada do sinal mais ou menos. Por quê, professor? Porque todo número elevado ao quadrado, seja ele positivo ou negativo, o resultado vai ser positivo. Por isso que é importante dar uma olhadinha, você que ainda não assistiu a nossa aula de potenciação, que lá eu explico com mais detalhes. E aí eu vou ter, então, x igual a mais ou menos 3, que é a raiz quadrada de 9. Isso significa que o x é igual a 3 ou o x é igual a menos 3. E a gente vai fazer a verificação, substituindo esses valores na equação. Acompanhe comigo. Para x igual a 3, então você vai ter lá 3² menos 9. Só que 3² é 9. Então fica 9 menos 9 igual a 0. E 9 menos 9 é 0, que é igual a 0. Isso é verdadeiro. Então 3 tornou a sentença verdadeira, a equação verdadeira. Então é a solução da equação. Para x menos 3, como o x é negativo, entre parênteses, menos 3² menos 9. Menos 3², expoente par positivo, então dá 9 menos 9, 0 é igual a 0. Portanto, as raízes da equação são menos 3 e 3. Ok? Tudo bem até aí? Vamos lá então para... Sim, esquecendo, a solução é menos 3 e 3, beleza? E no exemplo B, nós temos o seguinte, 4x² menos 15 igual a 10. Meu motivo, vou passar o menos 15 para o outro lado, então vou repetir o 10. O 15 está subtraindo, vai passar somando. O 4x² é igual a 25. X² é igual. O 4 que está multiplicando vai passar dividindo, que a operação inversa da multiplicação é a divisão. 25 sobre 4. Esse 2 vai passar na forma de raiz quadrada acompanhada de mais ou menos. Já expliquei. Então, eu vou ter mais ou menos raiz de 25 sobre 4. Aqui, estudo de radicais importante. Acabamos de ver, tá? Analista também. Raiz quadrada de 25, 5. E de 4, 2. Então, x é igual, mais ou menos, 5 meios. Ok? Portanto,
As raízes da equação são menos 5 sobre 2 e 5 sobre 2. Ok? E aqui, é claro, que nós temos valores simétricos. Simétricos. Por que isso está acontecendo, professor? Porque o b é igual a zero. Então, solução menos 5 meios e 5 meios. Já o exemplo C, eu tenho 5x ao quadrado mais 30 igual a 10. 5x ao quadrado. 10 vai passar subtraindo, porque está somando, não é isso? Está aqui, ó. Então, 5x ao quadrado é igual a 10 menos 30, menos 20. X ao quadrado, passa o 5 dividido, menos 20 sobre 5. Então, x ao quadrado é igual a menos 4. Cuidado, agora o que vai acontecer? X é igual a mais ou menos a de menos 4. Já vimos, estudos de potenciação, que no número, né, no conjunto dos números reais, não existe nenhum número que elevado ao quadrado seja negativo. No conjunto dos números reais. Portanto, não pertence ao conjunto dos números reais. A gente vai dizer que a solução é vazia. Como é que eu represento o vazio na forma de solução? Apenas duas chaves, sem nenhum elemento, ou simplesmente aqui um zero cortado, né? Podemos dizer dessa forma. Ok, beleza? Muito bem. No tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero, onde o c é igual a zero, vamos ver como é que funciona? Eu tenho, no primeiro exemplo, x ao quadrado menos 5x igual a zero. Quando nós olhamos aqui para o primeiro membro da equação, ou seja, o que está à esquerda da igualdade, a gente percebe que todos os termos acompanham a incógnita x. Então, nesse caso, a gente coloca o fator comum x em evidência. Como é que faz? Vamos lembrar? Você põe x vezes, abre parênteses. E aí nós vamos pegar cada termo do primeiro membro e dividir por x. Então, quando você tem x ao quadrado dividido por x, dá x. Menos 5x dividido por x dá menos 5. Professor, x dividido por x não é 1? Não, perdão. X dividido por x não é x? Não, é 1. Por quê? Porque quando você tem um x, pensa assim, 7 dividido por 7, dá 1. X dividido por x, dá 1. Ó, igual a zero. O que acontece? Nós temos o quê? Um produto onde o resultado é zero. Então, quando um produto é igual a zero, significa quer dizer o seguinte, que o primeiro fator é zero. Então, quem é o primeiro fator? É x. Então, x é igual a zero. Ou o segundo fator também é igual a zero. E o segundo fator é o que está entre parênteses. X menos 5 igual a zero. Logo, eu vou ter, passando o menos 5 para o segundo membro, e vai passar positivo, o x é igual a 5. Logo, a solução é 0 e 5. E fica a dica. Quando c é igual a zero, uma das raízes é nula. Ok? Beleza. No segundo exemplo, eu tenho 2x ao quadrado mais 8x igual a zero. Bem? Então, x é evidência. 2x ao quadrado por x dá 2x. Mais 8x dividido por x dá 8. Igual a zero. O primeiro fator é nulo. X igual a zero. O segundo fator é nulo. 2x mais 8 igual a zero. Resolva essa equação do primeiro grau simples, tranquilo. Então, 2x é igual a menos 8. Então, o mais 8 passou subtraindo. E o 2 que está multiplicando vai passar dividindo. E menos 8 sobre 2, menos 4. Qual a solução, então, da minha equação? 0 menos 4. Novamente, uma das raízes é nula. Ok? E agora eu tenho o tipo ax ao quadrado é igual a zero, onde b e c são iguais a zero. Então, vamos pegar o exemplo. 3x ao quadrado é igual a zero. Eu vou ter x ao quadrado. O 3 passa dividindo, porque está multiplicando. 0 dividido por 3 dá 0. E aí eu vou ter, se x ao quadrado é igual a zero, então x vezes x é zero. Quer dizer que eu tenho duas raízes iguais a zero. Porque 0 vezes 0 é 0. Então, quando você tem uma equação do tipo ax ao quadrado é igual a zero, onde b e c são iguais a zero, a solução é nula. Beleza? Vamos então para o probleminha que diz o seguinte. Uma piscina ocupa uma superfície retangular de 50 metros quadrados. A medida de seu comprimento
é o dobro da medida da sua largura, com as medidas em metro das dimensões da piscina. Eu tenho aqui a piscina, o comprimento e a largura. Só que diz que o comprimento é o dobro da medida de sua largura, que eu não sei. Então, a largura eu chamo de x. O comprimento não é o dobro? O dobro de x é 2x, beleza? Ele nos deu a área, 50 metros quadrados. Então, nós já vimos que a área de qualquer retângulo é comprimento vezes a largura. O comprimento, 2x. E a largura, x. E a área, 50. Eu vou efetuar o produto, galerinha. 2x vezes x. Fica 2x ao quadrado. Beleza? Então, fica bem claro. 2x vezes x, 2x ao quadrado. Lembrando que aqui eu utilizo a multiplicação de potência de minha base. Tá? O expoente do x aí é 1. Não aparece. Então, estudamos lá em potência. Está bem explicadinho isso aí. Então, 2x ao quadrado é igual a 50. Vou pegar o 2 e vou cancelar por 2. Isso é possível quando você tem apenas uma multiplicação no primeiro membro ou no segundo membro, ou nos dois membros. 2 e 50 são pares, então eu divido o 2 por 2, que dá 1. 50 por 2, que dá 25. E aí eu vou ter x ao quadrado igual a 25. Se você, professor, eu posso passar o 2 dividindo? Pode. 50 por 2, 25, nenhum problema. Só que a gente vai se adaptando, por quê? Porque alguns professores, eles rapidamente simplificam. E às vezes o aluno não está acostumado e acaba não entendendo o que o professor fez. Então, a gente também pode simplificar em vez de passar dividindo nessa situação. Ok? Aí eu vou pegar esse 2, vai passar, né, na forma de raiz quadrada, então mais ou menos 25. X é igual a mais ou menos 5. O que isso significa? Que x é igual a 5 ou x é igual a menos 5. Gente, aqui é aquilo que eu falei no início da aula, sobre o conjunto universo. Nesse problema, só me interessam valores o quê? Positivos. Por quê? Porque não existe largura, não existe comprimento negativo. Bom, então isso quer dizer que esse valor negativo nós não vamos usar. A gente cancela. Significa dizer que a largura, que é x, é igual a 5 metros. E o comprimento, que é 2 vezes a largura, então vai ser 2 vezes 5, vale 10 metros. Beleza, pessoal? Ok, galera, finalizamos mais uma aula. E agora, do estudo de equação do segundo grau, melhor dizendo. Tá certo? Então, no próximo vídeo, a gente vai trabalhar a resolução de equações completas do segundo grau. Então, eu te espero no próximo vídeo. Então, fique em paz e até a próxima.